Boa noite a todos. Gente, estamos na reta final aí, né? A gente não tem que aprender mais nada, agora é só revisão. Mas eu quero tratar só de um tópicozinho aqui que está no edital, que é o concurso de pessoas. Por quê? Eu coloquei uma questão no WhatsApp e todo mundo caiu. Então, eu quero deixar sedimentado aqui com vocês a questão do concurso de pessoas. Por quê? Vamos lá. Qual era a questão lá no WhatsApp, no grupo que eu coloquei? Fulano de tal combina com um amigo de que você vai furtar um bem na casa de uma pessoa e eu vou deixar você ficar com esse bem na minha casa. Se quando você olha o crime do favorecimento real, olha o que ele fala. Olha aí. Cadê? Calma aí. Tá dando para ver? Hã? Ou quer que aumenta mais? Olha aqui. Prestar a criminoso fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. E existe também o favorecimento pessoal, que é o quê? Ó? Real é porque é o quê? É uma coisa que você está escondendo da polícia, digamos assim. E o favorecimento pessoal é auxiliar, subtrair-se à ação de autoridade pública a pessoa, autor de crime, a que é combinada a pena de reclusão. Aí, nesse favorecimento pessoal, já que eu estou tratando disso, né? Se for pai, filho, cônjuge ou irmão, fica isento de pena. Imagina, você punir o pai, porque o pai escondeu o filho na casa dele. Não faz sentido, né? Mas o que eu quero dizer aqui no favorecimento real, que confunde as pessoas e confundiu vocês, é o seguinte. Vamos ler de novo? Prestar o criminoso fora dos casos de coautoria ou receptação. Auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. No caso ali, o que aconteceu? O favorecimento real ele pressupõe o quê? Que a pessoa tenha furtado alguma coisa e você não adquira aquela coisa para você. Porque se você adquirir aquela coisa para você e ficar com você, é o quê? Receptação, pô. Receptação. E se você ajustar antes com a pessoa, você passa a responder junto com a pessoa. Porque você passa a ser partícipe daquele crime. Ou até mesmo coautor. Ou até mesmo coautor. Tá? Mas eu vou diferenciar com vocês as hipóteses de coautoria e de participação aqui. Beleza? A gente vai mexer nisso aqui agora. O caso ali era típico caso de participação. Pô. Participação. Por que participação? A pessoa vai responder por furto, junto com o autor do furto. O artigo 29 é claro do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas, vírgula, na medida de sua culpabilidade. A gente trabalha aqui, eu já falei isso com vocês várias vezes, que o Código adotou a teoria monista. Se todo mundo participar de um crime, independentemente do que foi a atuação deles, imagina um rouba-banco. Rouba-banco. Camarada entra no banco, o outro fica no carro, o outro fica no hangar lá, imagina na caixa de papel. O professor lá tá no hangar, esperando o pessoal chegar. Meu amigo, todo mundo vai responder pelo crime de roubo. Todo mundo. Independentemente do professor não ter executado o quê? Os atos de roubo. Mas todo mundo vai responder pelo roubo, porque artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele combinadas, na medida de sua culpabilidade. E aquela questão que eu mostrei para vocês,
Você tem que prestar atenção no momento em que houve o quê? O acordo. O acordo entre as pessoas. Porque se o cara tivesse furtado o bem, presta atenção, ele tivesse furtado o bem, depois que ele furtou o bem, ele conversa com o amigo, aqui, eu posso deixar na sua casa esse bem, porque senão a polícia vai atrás de mim e você aceita? Beleza, favorecimento real. Na questão, completamente diferente, porque teve um ajuste prévio. Um ajuste prévio. Beleza? Só que a gente vai ver que para a pessoa entrar no concurso de pessoas e responder pelo crime, o ajuste ele não precisa ser prévio. Ele pode ser, inclusive, concomitante. Sabe por quê? Imagina, você está porrando a pessoa na rua. Aí o que eu faço? Entro no meio para ajudar a porrar também. E aí, vou responder pelo crime também. Pelo crime também. Beleza? Então, vem comigo aqui. Ó. Uma coisa interessante também é o seguinte. Existem os crimes, classificação de crimes, unissubjetivos, ou também chamados de concurso eventual, e existem os crimes plurissubjetivos, também chamados de concurso necessário. Como assim unissubjetivo de concurso eventual? O crime, ele não necessita ser praticado por várias pessoas, mas ele pode ser praticado por várias pessoas. Me dá um exemplo, homicídio. O homicídio, ele pode ser praticado por uma pessoa, perfeitamente. Mas ele também pode ser praticado por 2, 3, 4, 5 pessoas. Beleza? E existem os crimes plurissubjetivos de concursos necessários. Aqui não. Para existir esse crime, efetivamente tem que ser praticado por várias pessoas. Me dá um exemplo. Associação criminosa. Eu preciso de 3 ou mais pessoas. Se eu tiver 2 pessoas ou uma pessoa, eu não tenho uma associação criminosa. O concurso de pessoas, isso já caiu em prova também, ele é necessário para os crimes, ele é necessário não, ele faz sentido para os crimes unissubjetivos, tá? Ou de concurso eventual. É aqui que vai entrar as regras do concurso de pessoas que a gente vai ver aqui agora, beleza? A gente já viu o concurso de pessoas, eu só vou revisar com vocês aqui. Mas pode tirar foto também aqui, ou na gravação pode tirar print também, tá? E anotar. Eu não passei para vocês na apostila, não. Mas vamos lá. Olha o conceito que eu trouxe para vocês aqui. O que é o concurso de pessoas? Reunião de mais de um agente, óbvio, em que todos concorrem com unidade de propósitos, de modo relevante para a prática de uma conduta típica, um crime. Esse concurso pode envolver reunião de pessoas desde a preparação até a consumação do crime. Ou seja, no exemplo que eu dei na questão para vocês no grupo, se deu lá na preparação, pô. Ó, vai lá, furta e guarda na minha casa. Mas poderia ser durante a consumação também, pô. Um exemplo do homicídio, acabei de falar. O cara tá matando, eu vou lá e ajudo a matar também. Beleza? Aí, cuidado para não cair na casca de banana da questão que eu coloquei no grupo. Caso a cooperação ocorra, ó, depois da consumação, aí sim, é um crime, pode configurar um crime autônomo. Receptação, favorecimento real, beleza? Não será caso de responsabilização pelo sujeito, pelo crime, já consumado anteriormente, caso não tenha havido acordo prévio. É por isso que se pune favorecimento real, pô. Porque não teve um acordo prévio. Se tiver um acordo prévio, vai responder pelo crime junto com a pessoa. Junto com a pessoa. Beleza? Aí existem os requisitos, sendo concurso de pessoas. Óbvio, pluralidade de agentes, pluralidade de condutas, todas com relevância, todas têm que ter relevância para configuração do crime. O exemplo do roubo que eu dei, todas têm. O cara fica lá esperando os bandidos saírem com o dinheiro do banco, o outro fica esperando no hangar para eles conseguirem fugir, o outro efetivamente coloca a arma na cabeça e pega o dinheiro.
haverá também um liame subjetivo. Subjetivo entre os agentes. Só que cuidado, esse liame subjetivo, não necessariamente significa um acordo prévio. Pode existir um acordo prévio? Pode. Mas não necessariamente haverá um acordo prévio. Por quê? Lembra do exemplo do homicídio. O cara tá porrando o outro. Você faz o quê? Entra para porrar também. Concurso de pessoas. Por quê? Houve uma aderência à conduta do outro. Aqui, ó. Basta que o indivíduo manifeste a aderência à conduta do outro, criando o vínculo subjetivo entre ambos. Você está batendo na pessoa, aí vem outra pessoa e te ajuda a bater também. Vai responder todo mundo por lesão corporal, homicídio, dependendo do que acontecer. Beleza? Aí, para o requisito do concurso de pessoas, tem um mnemônicozinho, que é o privé. Né? Privé é o pluralidade de agentes de condutas, relação de causalidade, identidade de crime, vínculo subjetivo e existência de fato punível. Porque, por exemplo, imagina que nessa questão do fato punível aqui, imagina que eu instigo a você a praticar um homicídio. Aí você vai praticar um homicídio, você sequer consegue executar o homicídio. O crime não chega a nem ser tentado. Ninguém vai ser punido. Não tem por que punir alguém. E o código tem uma regra para isso que a gente vai ler depois. Eu vou depois voltar, se vocês quiserem ver aqui. Só para a gente fixar aqui. Quando o código coloca lá, por exemplo, subtrair coisa alheia móvel, matar alguém, quem que é o autor desse crime? Aí, gente, quem que é o autor nesse caso aqui? Vamos lá. Matar alguém. Quem que é autor para o Código Penal? Autor é quem efetivamente mata alguém. A doutrina vai falar que é quem realiza o verbo núcleo do tipo. Qual que é o verbo núcleo do tipo de matar alguém? Matar. Matar. Então, autor seria quem efetivamente mata. Essa é a teoria chamada objetivo formal. Para fins de prova, é a que tem maior aderência na doutrina. Tem a teoria do domínio do fato, que é quem... Mas eu não vou... Lá na esquina, lá na ponta, lá, o que é? Então, autor, de acordo com a teoria objetivo formal, é quem realiza a conduta que se amolda diretamente ao núcleo do tipo. Ou seja, matar alguém? Matar. Beleza? E o partícipe? Quem que é o partícipe? É quem concorre de qualquer forma para a realização da infração penal, sem realizar a conduta típica diretamente. O partícipe é quem induz, é quem instiga ou quem presta auxílio. Esse é o partícipe. Essa participação, então, ela pode ser uma participação moral ou material. Por que ser moral? Porque você não empresta algo material à pessoa, não empresta arma, você não empresta uma faca. Você induz, você instiga. Instigar é o reforçar uma ideia já existente. Induzir é criar essa ideia na mente do cara, da pessoa. Beleza? Essa é a participação moral. Mas a gente tem a participação material, que é o quê? É o auxílio. É você emprestar a arma para a pessoa. Só que cuidado nessa participação moral, por quê? Esse induzimento, essa instigação tem que ser relacionada a uma pessoa determinada. Por quê? Se eu instigo a coletividade, eu posso praticar o crime de incitação ao crime. Incitação ao crime. Faço músicas, publico na internet. Teve um caso aí, já quando eu advogava, o camarada falou o seguinte:
tem que jogar coquetel molotov na polícia. O cara foi preso por instigação ao crime. Por quê? Jogou na internet, pessoas indeterminadas, beleza? Agora, se eu falo com você, para você fazer determinada coisa, você faz, aí não. Aí eu respondo pelo que você fizer também, junto, eu e você, beleza? Porque eu estou induzindo em você a prática de um crime, beleza? Vamos ver agora as regras do Código Penal? As regras do Código Penal, olha aqui. Está lá no artigo 29, 30 e 31. Tudo isso é o que o Código Penal traz de concurso de pessoas. E, basicamente, é o que a banca às vezes vai querer cobrar mesmo. Ó, artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas aí excominadas, na medida de sua culpabilidade. A adoção da teoria monista. Aí eu falei com vocês também que existe exceção, não existe? Existem casos que não vai se adotar a teoria monista. Exemplo, o aborto. Quando a mulher pratica o aborto e o médico também, ou outra pessoa, ela vai responder por um crime, tá? Um artigo, o médico, outra pessoa vai responder por outro artigo. Corrupção ativa e corrupção passiva. É o mesmo caso ali, mesmo evento. Só que um vai responder por corrupção ativa, outro vai responder por corrupção passiva. Teoria pluralista. Mas a regra é a teoria monista. Beleza? Aí o código vem falando, se a participação for de menor importância, o partícipe, ele não participou do crime de forma efetiva. A participação dele foi mínima no crime. O juiz pode fazer o seguinte, pode diminuir de 1/6 a 1/3. Mas tem uma situação aqui no concurso de pessoas que um exemplo fica bem claro. Imagina que eu e você combinamos de furtar uma casa. Furtar uma casa. Eu fico do lado de fora e você entra na casa, beleza? Entra na casa. Não tinha ninguém na casa. A gente achava que não tinha ninguém. Você entra na casa e vê a mulher lá na casa. O que você faz? Além de furtar os objetos, estupra a mulher. E aí? Eu vou responder por furto e estupro junto com você? Ou um outro exemplo. A gente foi sem arma. E pra gente mesmo não tinha ninguém na casa. Aí, a ideia nossa era furtar. Quando você vê, tem uma pessoa. O que você faz? Ameaça e bate na pessoa, agride na pessoa. O que era furto tornou o quê? Roubo. Eu vou responder por roubo junto com você? É isso que o código traz. Ó, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste crime menos grave. Aí, cuidado agora. Essa pena será aumentada até a metade. Qual pena? A pena do crime menos grave. Na hipótese de ter sido, previsível o resultado mais grave. Imagina que nessa situação aí, do furto-roubo, seja previsível que poderia ter gente na casa. E se a pessoa acorda, é previsível que o quê? Que você vai o quê? Assegurar o bem e ameaçar a pessoa para conseguir pegar o bem. Então, é previsível que pode acontecer um roubo ali. Então, nesse caso, apesar de eu responder por furto, porque a gente combinou o furto, a minha pena ela vai ser aumentada até a metade. Beleza? Aí o artigo 30 traz uma regra que a gente já cansou de estudar, né? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Salvo o quê? Quando elementares do crime. O que seriam essas elementares? Funcionário público, por exemplo. Se eu entro numa repartição junto com um funcionário público, ele vai praticar peculato, não vai? Porque ele está pegando um bem, peculato furto, um bem da repartição. E eu? Vou responder por peculato furto. Mas eu não sou servidor. Não interessa. Não se comunica as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Beleza, não se comunica. Mas o funcionário público no peculato faz parte do crime, é elementar. Então eu vou responder junto com ele. Beleza? É diferente, por exemplo, de uma reincidência. O cara é reincidente. A pena dele vai ser aumentada. A minha pena vai ser aumentada também? Não, por que não? Porque não se comunica. Uma circunstância de caráter pessoal, é só dele.
E a reincidência não faz parte de nenhum crime. Está bem fora do crime. Está lá na parte geral do Código Penal. Entendeu? E o que eu falei, a questão do ajuste punível, tem que ser punível, olha o que o Código fala. O exemplo que eu dei, eu te instigo, te induzo a praticar um homicídio. Aí você vai praticar o homicídio, você não chega nem a ser tentado o homicídio. Nem acontece esse homicídio. O Código responde. Ó, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa e contrária, porque aí pode haver algum crime específico, não são puníveis. Se o crime, olha aqui, ó, não chega, pelo menos, a ser tentado. Beleza? Aí, vamos responder então. Se eu não me engano, isso aqui está lá no... isso aqui foi das questões de agora, que eu trouxe para vocês. E depois a gente vai responder a questão 50 também do simulado. Mas vamos lá, a questão número 1 aí. O mero conhecimento da intenção criminosa de outrem caracteriza a participação por omissão, ainda que não exista dever jurídico e... Olha, o simples fato de eu saber que uma pessoa vai praticar um crime já me torna partícipe desse crime? Não, pô. Não. A instigação é a forma de participação, olha aqui. Material. Não, moral. Moral, pô. Material é o auxílio. Eu empresto a arma pro cara. Na cooperação dolosamente distinta, se um dos concorrentes houver praticado o crime mais grave, não querido pelos demais, estes, ou seja, os demais, sujeitar-se-ão à pena do crime menos grave, aumentada até a metade, se previsível o resultado mais grave. Letra C. O Código Penal adota a teoria monista, segundo a qual cada concorrente responde pelo crime próprio e destino. Não, é teoria monista. Responde pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade. Autor imediato é o partícipe, partícipe é uma coisa, autor é outra coisa, beleza? Vai no simulado aí, questão 50. Vamos lá no simulado. A gente já mata uma questãozinha do simulado, aí depois a gente vem respondendo tudo na sequência. Acharam aí? O concurso de pessoas no direito penal ocorre quando duas ou mais pessoas participam de forma conjunta na prática de um crime. Para que seja caracterizado, é necessário que haja pluralidade de agente, nexo de causalidade entre as condutas, liame subjetiva entre os envolvidos e identidade de infração penal. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas. O concurso de pessoas só pode ocorrer se os agentes conhecerem e só pode ocorrer se os agentes se conhecerem e agirem de forma coordenada. Não. Acabei de dar o exemplo do homicídio, da lesão. É falso. Para que haja concurso de pessoas, é necessário que todos os agentes tenham a mesma participação no crime. Não, pô. La Casa de Papel, cada um faz uma função. Falso. Os crimes plurissubjetivos são aqueles que podem ser cometidos por um único agente, mas com a participação de outros. Crimes plurissubjetivos requerem o quê? Vários agentes. Associação criminosa. Falso, tudo falso. Gabarito, letra C.